Fala galera, tudo bem? Essa aula de hoje vai ser em estilo um podcast, né? Não vai ter os slides, vai ter só uma imagem lá e minha voz. Então essa aula vocês vão ter que prestar mais atenção, vou tentar falar ela com mais passar de tempo. E essa aula hoje é sobre o Estado. Eu não vou entrar em algumas categorias e tudo mais, eu vou falar especialmente o que é o Estado. Talvez eu vou citar alguns autores, né? Alguns pensadores, cientistas políticos, que trataram sobre a questão do Estado, mas eu não vou entrar muito a fundo, eu não vou pegar um pensamento de, por exemplo, Maquiavel, ou Hobbes, ou Rousseau, eu vou citá-los, talvez, em alguns determinados momentos. Então que vocês possam prestar bem atenção, né? E essa aula vai ser uma aula, né, bem rápida e que vocês conseguem apurar, né, tirar coisas importantes para determinada prova, para ter determinado estudo. É só um resumo bem geral mesmo. E aí talvez eu crie outras aulas focando em alguns pontos específicos, né? Então vamos lá. O que seria o Estado, né? Eu vou usar Max Weber para responder o que seria o Estado. Weber é um dos clássicos, né, da sociologia e ele é o mais utilizado por vários estudiosos para dar essa definição, porque é uma definição razoavelmente simples e que traz algumas questões que a gente pode discutir. Então ele vai falar que o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima em um determinado território. Então o que seria o Estado, né? Detentor do monopólio. Monopólio é uma palavra que vem praticamente da economia e quer dizer uma empresa, né, que ela tem um determinado produto que ela consegue abranger o mercado. A gente pode dar exemplo, por exemplo, a Coca-Cola, que tem vários produtos, né, dentro né, da bebida e que ela consegue abranger praticamente o mundo todo e vender esses seus produtos. E aí ele vai falar que é um monopólio da violência legítima. Por quê? Porque a sociedade civil, ou seja, os cidadãos, eles que legitimaram o Estado, né? Eles que legitimaram ele poder ter a violência. Ou seja, quando a gente vai pensar em estado de natureza, que seria um estado sem o estado que a gente entende, né? Que é o poder, que é esse grande concentração de poder, de violência. Antes de a gente entender o que é estado moderno, né? Que a gente tinha lá o rei, a monarquia, e aí tinha os cidadãos e eles precisavam muitas das vezes lutar, degladiar entre si para alguma coisa, porque o Estado não iria intervir naquilo, porque não existiu o que a gente tem de Estado moderno. Então seria o estado de natureza. Então as pessoas, né, os contratualistas principalmente, que é os que pensam que foi através de uma conversa, através de uma reunião entre as pessoas que elas decidiram essa criação do Estado, eles vão dizer que o Estado é importante porque ele vai ter essa violência legítima, então ele vai poder defender a gente, ele vai poder gerir a população e não vai ter as confusões, não vai ter essas guerras civis, vamos assim dizer, entre a população que quer por exemplo, eu posso roubar sua propriedade, eu posso roubar seu gado, sua comida, então o Estado interviria com isso. Então se a gente for pensar no Estado hoje que a gente tem, né, o Estado moderno, no momento que a gente está, a gente colocaria, por exemplo, o Estado com a polícia, né, com o exército, que é essa violência, que é esse poder bélico, né, esse poder de armamento, e o Estado também com as suas divisões de poderes, né, o Supremo Tribunal, o Congresso, o Poder Executivo, que está tudo inserido dentro do Estado, que é para quê? Para gerir toda uma população, toda uma nação, todo um território. E cada território, cada nação vai ter um estilo de que o Estado vai se desenvolver e como que ele vai se desenvolver. Então o Estado, esse é o detentor do monopólio da violência legítimo em um determinado território. É isso que a gente falou aqui agora. E aí Max Weber vai falar sobre a dominação, né? Que para Weber o Estado é uma forma de dominação e ele precisa ser legítimo, precisa convencer que ele está ali para cumprir, né, para que as pessoas obedeçam. Ele tem que ser legítimo nisso. Ou seja, as pessoas não têm que, por exemplo, ficar com medo do Estado, mas entender que ele está ali para fazer um papel
bom para a sociedade, vamos assim dizer. Então ela tem que ter algum tipo de dominação. E ao mesmo tempo, essa dominação às vezes pode ser uma dominação bem violenta, né? Uma dominação autoritária, que aí fugiria, né, a questão da concepção do Estado democrático, né, que a gente chama de Estado democrático de direito, que seria igual a população ter voz, né, o direito ao voto, né, o direito a impeachment, né, a tirar o governante, que é tudo isso que a gente tem como democracia, que a gente chama de Estado democrático de direito. Então, um Estado que age com autoritarismo, né, que vai agir com maior uso de violência, né, porque o Estado Democrático de Direito também usa de violência, né, como eu disse, a polícia, o exército, mas o Estado autoritário, ele tem uma violência maior, vamos assim dizer, porque ele precisa impor a sua autoridade a todo momento. E aí, Weber vai citar 3 tipos de dominação, né, porque como o Estado precisa convencer as pessoas, essa dominação, ele vai citar 3, né? E aí ele vai falar da tradicional, que aí você pode colocar aí o poder religioso, de líderes religiosos, né? Você pode colocar também líderes que utilizam da religião, ou utilizam dos dogmas doutrinários, morais, né? E aí faz desse moral um certo moralismo, que aí seria da tradição, e utiliza disso para chegar ao poder também. E o outro seria o racional legal, que é o que as pessoas brilham mais os olhos, vamos assim dizer, né? Dentro da ciência política, né? E dentro de outras áreas da humanidade. Esse racional legal seria o poder das leis, da burocracia, né? Weber vai falar muito sobre burocracia, Weber vai falar sobre essa questão do racional legal. Então, assim, tá na lei, tá assim, tá escrito assim, você deve obedecer. Se não obedecer, você vai sofrer as punições. Então, baseado no racional legal. E aí a gente entra em constituições, né, leis, decretos, emendas, tudo isso entra dentro do racional legal, né? E aí isso se desdobra, né, em prisão, isso se desdobra em multas, né, para que a população obedeça o poder, né, o domínio. E por último, né, o carismático, que seria líderes, que aí esses carismáticos estariam ligados mais ao que a gente vai falar agora, quando a sociedade civil ela consegue também impor as suas ideias. Porque o carismático seria políticos com pensamentos e ideias que a sociedade também está pensando. Então, por exemplo, quando a gente pega Martin Luther King, né, ele traz toda uma ideia do que os Estados Unidos estava passando, no apartheid, né, da questão do negro e do branco, e ele vai se defender, né, a posição do negro na sociedade, o papel deles, o que eles trazendo toda aquela violência do Estado sobre o negro. E aí ele consegue trazer esse arcabouço carismático de liderança e consegue mudar o Estado, né, no final, né, ele morre e tudo mais, mas ele consegue mudar o Estado, né, por essa liderança carismática. E a gente poderia citar vários aí, alguns que encaixam até Jesus Cristo nesse sentido, né, do carismático. Então a gente tem vários líderes, né, que chegam e dominam e traz uma posição de dominação, né, legítima, né, no caso do carismático. E isso pode ser para qualquer ideia, né? Pode ser valores neoliberais, pode ser valores mais que a gente chama de esquerda, né, que é mais solidário, uns valores mais talvez até pensamentos mesmo radicais, como pensamentos autoritários ou pensamentos comunistas, né, que também é um pensamento autoritário. Então, assim, várias ideias podem surgir desses líderes carismáticos. E aí Gramsci, né, Antônio Gramsci, ele vai dizer que nas sociedades modernas o poder não é exercido apenas pelo governo. E aí é interessante entender, porque quando você fala de Estado, a sociedade civil também está inserida ali. Então eu vou falar que não é apenas pelo governo, né, o governo atual que está atuando, mas pela polícia, pelos tribunais, pela violência
e também pela disputa de poder que passa pela disputa de ideias. Ou seja, e aí que entra a questão da sociedade civil nesse jogo, porque as ideias elas perpassam o Estado. Cada um, né, por exemplo, a gente é formado por visões de mundo, por ideias, ideologias, cosmovisões. Então, se um grupo reúne e consegue uma ideia forte e esse grupo consegue levantar um líder e esse líder ele consegue ascender ao poder, ao Estado, então a sociedade civil conseguiu colocar dentro do aspecto do Estado, do governo, alguém com esse ideal. Só que vão ter vários ideais, então é disputa de ideais, né? Então a sociedade civil ela entra nesse jogo, né? Agora, né? Vamos dizer no Estado moderno em que vivemos. Isso faz com que a sociedade civil, né? Também reivindique suas ideias e demandas. Então, quando a gente fala sobre movimentos sociais, né? As pessoas vão para a rua. Quando a gente fala sobre também, né? Até hoje em dia nas pressões nas redes sociais e tudo mais, as pessoas impondo suas ideias, colocando suas ideias, suas demandas. Então a sociedade civil ela também tem um papel muito importante nesse sentido. Além também do que a gente chama de eleição, né? Do poder do voto. E então isso tudo faz parte do que seria o Estado, né? E aí na democracia esses diversos projetos se enfrentam sem ter o direito de se imporem pela força. Então, quando a gente fala que a gente vive num Estado democrático de direito, a gente não utiliza na força, no sentido de impor uma força violenta do Estado, né? E sim uma liberdade de expressão, uma liberdade para falar sobre as suas ideias, impor suas ideias, e uma conversa, um diálogo, né? Como a gente pode chamar de disputa de ideias e diálogos entre os agentes, né? Entre a sociedade civil, entre o governo, e entre, né, todas essas pessoas e burocracias que existem nisso. Então, para a gente entender, né, finalizar, concluir, o Estado é essa forma de dominação e ela precisa ser legítima, precisa convencer de que ela deve ser obedecida, né, que o Estado deve ser obedecido. Então, e a gente vai ter vários pensadores aí, né, e eu gosto de utilizar o Hobbes. O Hobbes ele pensa no Estado no sentido de, né, a sociedade civil, ou, né, as pessoas, cidadãos, elas, né, que viviam no estado de natureza, elas resolvem, né, por meio de um contrato fictício, né, abstrato, criar esse estado para se proteger, para que esse estado pudesse gerir, né, a sociedade de uma forma que as pessoas tivessem direitos e deveres e não se matassem entre si por conta desse. Porque para Hobbes o estado natural das pessoas é um estado mau, é um estado corrompido pela maldade. E eu penso nesse sentido que nem Hobbes. Mas a gente também tem Rousseau, que vai pensar que o estado natural das pessoas é um estado bom, né? Que as pessoas elas conseguem se eles vivessem no estado de natureza deles, eles conseguiriam se equilibrar, né, entre si e fazer as coisas, e não precisaria de um estado. E outros pensadores vão pensar diferente. Eu coloquei essas duas divergências, né, que aí o Rousseau vai dizer, né, que nascemos bons, né, mas a sociedade nos corrompe. Então, e Hobbes já vai dizer que não, que o homem é o lobo do homem, né? Então a gente tem essas duas divergências, a gente tem vários outros pensamentos e pensamentos intermediários entre isso. Então eu não vou citar aqui, até porque senão a aula vai se prolongar e ficar muito longa e muito extensa. Mas é isso, pessoal. O Estado é esse poder, né, de legítima violência que a própria sociedade, cidadãos, legitimam isso, né, obedecem e isso. E alguns vão pensar que isso é bom, outros vão pensar que isso é ruim, né? Hoje em dia a gente tem muitos pensamentos neoliberais, né? No sentido de diminuição, estado mínimo e o dinheiro, né? A questão do capital forte. Só que aí eles transformam o capital num Estado e utilizam do Estado
para fortalecer o capital. Então nada muda nesse jogo. Então que a gente possa só refletir nesse sentido. Eu coloco algumas discussões no finais para que vocês possam pensar criticamente sobre isso, mas eu não gosto de colocar uma posição final, né? Tem, igual eu coloquei, alguns autores que eu me identifico, mas que não faz, também não é uma identificação completa, né? Assim, tem algumas coisas que eu não concordo com as falas. Então é isso, pessoal. Que vocês possam estudar, que vocês possam